Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Leremos daqui a pouco algumas passagens bíblicas e por isso é importante você ter em mãos a sua Bíblia para podermos juntos fazer essa leitura. Importante também juntos orarmos ao nosso Deus para que Ele oriente o nosso estudo. E eu faço isso agora convidando você para me acompanhar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes neste estudo a compreendermos a Tua mensagem para nós. E também, Senhor, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vimos no estudo anterior que Ezequiel ministrou aos israelitas que estavam exilados lá na Babilônia. Mas, provavelmente, ele escreveu esse livro não apenas para eles, mas para todas as gerações, incluindo a nossa geração também. No contexto do exílio, Ezequiel tinha dois objetivos principais na condição de profeta. O primeiro objetivo era lembrar aos exilados de que os pecados deles é que os havia levado àquela situação de exílio. E o segundo objetivo era encorajar e fortalecer seus ouvintes quanto a crerem nas profecias de restauração e bênçãos futuras. Ezequiel pregava que a aliança que Deus havia feito com Israel ainda estava valendo. O profeta pregava dizendo que o Senhor julgaria, purificaria e finalmente abençoaria Israel, para que eles e as demais nações viessem a apreciar a singularidade de Deus e a sua grandeza. Ele dizia que o povo de Judá estava experimentando uma prova de amor de Deus, pois estavam sendo preparados para um futuro glorioso que estava reservado para eles. Ezequiel profetizava que um governante justo iria levá-los de volta a uma terra radicalmente renovada, onde desfrutariam de paz, prosperidade e onde poderiam adorar Javé. Mas o profeta advertia o povo que um julgamento seria iminente por conta deles se manterem longe de Deus. E enfatizava a necessidade deles assumirem tanto uma responsabilidade individual, pessoal, quanto uma responsabilidade nacional em relação a Javé. No estudo de hoje, abordaremos dois temas. Os capítulos propostos, de uma forma geral, para esse estudo, vai do capítulo 11 ao capítulo 20. Essa série, esse intervalo de capítulos, está enquadrada dentro de uma divisão maior do livro de Ezequiel, que vai do capítulo 4 ao 24. Essa divisão contém profecias de Ezequiel desde o início do seu ministério em 593 até a queda de Jerusalém em 586 a.C. O tema geral dessa parte do livro, do capítulo 4 até o 24, tem a ver com oráculos de julgamento sobre Judá e Jerusalém. No estudo de hoje, nós vamos ver apenas dois capítulos. Os temas são, o primeiro, no capítulo 13, a condenação dos falsos profetas. E o segundo tema, no capítulo 18, a questão da importância da justiça ou da responsabilidade individual. No próximo quadro, então, nós veremos a condenação dos falsos profetas e vamos ler o primeiro trecho de passagens que nós selecionamos, que se encontra em Ezequiel 13, o primeiro trecho do verso 1 a 4, depois do verso 6 ao 9, o verso 17 e fechamos com o verso 20 a 23, nessa primeira abordagem. Então vamos lá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre ruínas. No verso 6, nós lemos o seguinte: as visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas.
Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? No verso 8, portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E aí pulamos para o verso 17, que diz o seguinte: Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Seguindo então no verso 20, portanto diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Há dois grupos de profetas nesse texto que nós lemos. Os profetas homens, que nós vimos do verso 1 ao verso 16, e as profetas ou profetisas mulheres, do verso 17 ao 23. Nessa parte do livro, Deus pronuncia juízo sobre os falsos profetas responsáveis pela falsa sensação de segurança que davam aos israelitas. Há quem diga que esse capítulo 13 é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento que aborda a questão de profecias falsas e de adivinhações. Não está claro aqui se o Senhor estava falando dos falsos profetas em Jerusalém ou daqueles que estavam no exílio. Provavelmente ele estava se referindo a ambos os casos. Se atualmente, nos nossos dias, alguém falsamente se passar por um policial ou por um médico, é considerado crime em nossa sociedade. Porque um dos motivos disso é que essa pessoa ela está enganando os outros que confiam nela, confiam na sua capacidade profissional. O mesmo acontecia quando um profeta falso nos tempos de Ezequiel se passava por profeta verdadeiro. A única preocupação desses pseudo-profetas era seu próprio bem-estar. Eles não contribuíam em nada para o bem-estar das outras pessoas, especialmente aquelas mais necessitadas. Quando eles supostamente falavam uma mensagem do Senhor, estavam apenas proferindo falsidades, apresentando resultados de adivinhações pagãs. Curioso é que, apesar do Senhor não os ter enviado, eles anunciavam suas profecias dizendo que elas iriam se cumprir. O Senhor disse a eles que os retiraria de posições de influência e os julgaria. Isso ocorreria por eles enganarem o povo do Senhor com previsões falsas de paz quando nenhuma paz estava chegando. Nos versos 17 a 23 que nós lemos,
o Senhor orienta Ezequiel para julgar também as mulheres que profetizavam falsamente, pois elas inventavam suas próprias mensagens e as transmitiam como revelações divinas. Elas manipulavam seus ouvintes e buscavam tirar dinheiro deles com seus rituais e adivinhações quanto ao futuro. Hoje em dia, continuamos encontrando pessoas que fazem isso. No próximo quadro, uma pergunta. Como que acontecia que os falsos profetas, nas suas atitudes, chegavam a impactar de forma negativa os israelitas? O que eles faziam para que isso acontecesse? A primeira coisa que eles costumavam fazer, eles desencorajavam as pessoas quanto à obediência a Deus. Esses pseudo-profetas, falsos profetas, encorajavam o povo a seguir seus próprios caminhos ao invés de obedecerem ao Senhor. Eles promoviam a idolatria e outras práticas que eram contrárias à lei de Deus. Segunda coisa que eles faziam, eles disseminavam a desesperança. Os falsos profetas prometiam coisas que não podiam cumprir, como, por exemplo, a libertação imediata do exílio. Isso levou muitas pessoas a perderem a esperança e a se desesperarem, pois a libertação e o retorno não estavam chegando. Um desses falsos profetas, de nome Hananias, que estudamos lá em Jeremias 28, teimava dizendo que o retorno dos israelitas se daria em 2 anos e não em 70 anos, como os profetas de Deus estavam pregando. A terceira coisa que impactava negativamente os israelitas, que esses falsos profetas promoviam, é que eles dividiam a comunidade judaica criando facções e grupos que competiam entre si. Isso enfraquecia a comunidade. E isso podemos dizer que, de certa forma, acontece ainda em algumas igrejas hoje. A quarta coisa que acontecia é que eles lançavam dúvidas quanto à palavra dos profetas verdadeiros. Os falsos profetas levaram muitos a duvidar dos verdadeiros profetas, dizendo que as mensagens deles eram excessivamente pessimistas. Diziam que as coisas, não seriam tão ruins assim. Essa perspectiva exagerada, otimista exagerada, criava uma falsa sensação de segurança entre os exilados. Isso tornou mais difícil para os verdadeiros profetas transmitirem a mensagem de Deus, pois o povo se mantinha atraído muito mais pelos anúncios de soluções fáceis e não queriam ouvir os profetas verdadeiros. No próximo quadro, uma pergunta. Qual foi a reação às palavras a esses falsos profetas? No contexto do exílio, os israelitas reagiram às palavras desses falsos profetas pelo menos de 2 maneiras. Vários acreditavam nas palavras deles e seguiam seus ensinamentos, enquanto outros os rejeitavam e se apegavam aos verdadeiros profetas. O profeta Jeremias, por exemplo, alertou o povo sobre esses falsos profetas e os encorajava a seguirem a palavra de Deus. Ele afirmava claramente que eles estavam enganando o povo e que suas palavras não se cumpririam. Pediu também ao povo para que orassem e buscassem sabedoria. O Senhor alertou o povo sobre os falsos profetas, dizendo que eles estavam profetizando mentiras em seu nome e que eles não deveriam ser ouvidos. O Senhor também prometeu puni-los por enganarem o povo, o que efetivamente aconteceu, a punição aconteceu. Alguns deles foram mortos ou pelos babilônios ou morreram vítimas de alguma doença ou de algum acidente. No próximo quadro, outra pergunta. Como podemos distinguir um profeta verdadeiro na atualidade? A primeira coisa a considerar é que um profeta de Deus não é necessariamente aquele que fica prevendo o futuro, mas é alguém que tem a função de receber e transmitir a palavra de Deus. Nesse sentido, hoje em dia temos profetas de Deus atuando como pastores, como mestres, como sacerdotes. Há também pessoas que não têm essas funções, mas têm o dom da profecia, o dom do Espírito Santo, o dom da profecia. E o fazem e utilizam esse dom anunciando a palavra de Deus de várias maneiras, seja em público ou de maneira pessoal.
Um profeta verdadeiro transmite a palavra de Deus com fidelidade, sem adicionar ou subtrair nada. Seu propósito é alcançar corações para o Senhor e não fazer de sua pregação um negócio e nem agir de forma gananciosa. O profeta ou profetisa de Deus são mensageiros de Deus, porque têm como função anunciar a mensagem de Deus, falar em nome de Deus. Já um falso profeta é alguém que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviado por ele. Ele engana as pessoas com mensagens falsas que não vêm do Senhor. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas e nos exorta a testá-los para ver se suas palavras são verdadeiras. A seguir, destacamos alguns critérios para distinguir os falsos profetas do verdadeiro, tanto no passado quanto no presente. Primeiro critério: cumprimento das profecias. As profecias de um verdadeiro profeta sempre se cumprem, enquanto que no caso dos falsos profetas, isso quase nunca acontece. Segundo critério: fidelidade à palavra de Deus. O verdadeiro profeta sempre fala de acordo com a palavra de Deus, enquanto o falso pode distorcer e até mesmo negar a palavra de Deus. Terceiro critério: frutos e testemunho do Espírito Santo. Um verdadeiro profeta produz bons frutos, enquanto um falso produz maus frutos. Gálatas 5:22 nos ajuda a identificar o profeta verdadeiro quando nos fala sobre aqueles que manifestam o fruto do Espírito. O Espírito Santo testifica da verdade falada por um verdadeiro profeta, o que não ocorre no caso do falso profeta. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é um espírito de união e não um espírito de dissensão. Se está havendo dissensão entre os crentes na igreja, não deve ser coisa do Espírito Santo. Uma indicação de que o profeta vem de Deus é que ele será alguém que sempre estará promovendo a união da igreja ou na igreja. Quarto critério: teste de coerência. A Bíblia nos alerta sobre os pseudo-profetas e nos exorta a testá-los para ver se suas palavras são verdadeiras. No próximo quadro, outra pergunta: o exílio não seria a culpa das gerações anteriores? Isso é um tema que aparece no segundo bloco de passagens que nós escolhemos para hoje, que estão elas no capítulo 18 do livro de Ezequiel, o verso 1 a 4, depois o verso 20 a 21. E eu convido você para ler essa passagem junto comigo. Diz a palavra do Senhor, então, no capítulo 18 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Aí vem o provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Quando vamos então ao segundo trecho, do verso 20 ao 21, lemos o seguinte, repetindo aqui a última parte anterior: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Verso 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fazer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Parece que esse capítulo, esse provérbio, esse texto, busca corrigir o que estava ocorrendo entre os israelitas em termos do uso inadequado desse provérbio. Parece que ele costumava ser usado com uma certa frequência entre os israelitas daquela época. O provérbio estava sendo usado para distorcer o pensamento de muita gente. Desse capítulo 18, do verso 2, temos na íntegra, como acabamos de ler, o provérbio. E o provérbio diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
O uso desse provérbio pelo povo estava expressando duas coisas erradas. A primeira coisa é que entendiam que a crise que estavam sofrendo era a culpa dos erros das gerações anteriores, que elas sim haviam pecado contra o Senhor, segundo eles. Segunda coisa errada que o provérbio estava transmitindo é que, por conta disso, os israelitas se achavam inocentes e diziam que o exílio estava sendo um julgamento injusto de Deus sobre eles. O assunto se torna bem atual por conta de haver pessoas hoje que buscam se eximir de serem responsáveis por certos acontecimentos ruins na vida. Nem tudo de mal que acontece a alguém é culpa ou responsabilidade dela, mas há casos e tragédias que podem sim ser resultados ou resultantes de decisões ou condutas erradas das pessoas. Alguns dos que se eximem da responsabilidade desses casos nefastos pensam que eles acontecem por conta do fatalismo. E o que é o fatalismo? O fatalismo é uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos ocorrem conforme um destino fixo e implacável. Ou seja, há quem acredita que sempre que o mal lhes ocorre, ou é devido à ação de outros, ou é porque tais acontecimentos estariam predeterminados. Pensar de forma fatalista, de certa maneira, retira a responsabilidade da pessoa, bem como acaba levando essa pessoa a achar que não pode fazer nada para mudar a situação. O uso desse provérbio estava refletindo em uma paralisia do povo, dos israelitas, quanto ao que estava ocorrendo, levando os exilados a ficarem sem esperança e se sentindo sem Deus. Se sentiam assim sem Deus na medida em que acusavam Javé de desinteresse ou de incapacidade em socorrê-los diante do drama do exílio. Ezequiel vai instruir seus ouvintes visando combater esse pensamento equivocado. Esse pensamento estava perturbando tanto os exilados quanto aqueles que estavam lá na Babilônia, exilados, quanto aqueles que permaneciam em Jerusalém. Um outro ponto que Ezequiel vai abordar é a questão de que Deus se relacionava com cada um de forma individual e ele não apenas se relacionava com a coletividade do povo. Dentro dessa linha de pensamento, não apenas a nação deveria retornar ao Senhor, mas cada israelita individualmente deveria se dirigir pessoalmente a Javé. No próximo quadro, nós abordaremos o terceiro bloco de passagens, de versículos que nós escolhemos para abordar esta questão quanto aos exilados acharem que Javé estava sendo injusto com eles. Isso aparece no capítulo 18 também, mas nos versos 26 a 32. E lemos o seguinte: se o justo se desviar de sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Seguindo então no verso 29, lemos: no entanto, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Eles, esses exilados, entendiam que a crise tinha como causa os erros das gerações anteriores, como nós mencionamos há pouco. Entendiam que a geração anterior é que havia pecado contra o Senhor e não eles. Jeremias e Ezequiel afirmavam que as gerações anteriores
poderiam até ter contribuído de alguma forma para os sofrimentos do exílio, por conta da rebelião, da idolatria e da infidelidade deles. Mas não é correto dizer que Deus pune os filhos porque seus pais pecaram. Ou seja, não seria correto assumir que os pecados dos pais obrigatoriamente resultam em consequências para seus filhos e netos. Esse princípio aparece no presente caso, pois Ezequiel nos informa que Deus os estava julgando individualmente, porque cada um deles era responsável por ações pecaminosas que haviam praticado. Como ilustração, suponhamos que uma criança tenha crescido em um lar em que os pais não tivessem respeito pelas coisas de Deus e, por conta disso tivessem dado um péssimo exemplo para o filho. A criança, naturalmente, seguiria o exemplo dos pais e aprenderia algumas atitudes e ações pecaminosas. A influência dos seus pais certamente prejudicaria a vida da criança. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus iria lidar com essa criança com base em suas próprias atitudes e ações. A vontade da criança em seguir a palavra de Deus, capacitada pela graça do Senhor e pela ação do Espírito Santo, poderia minimizar ou mesmo neutralizar o pecado dos seus pais sobre a criança. O uso do provérbio implicava problema de entendimento da relação dos israelitas com Deus. Em Ezequiel 18:3, que nós lemos, vemos o Senhor instruindo o povo a não mais usar esse provérbio, pois isso implicava um entendimento bastante errado sobre as relações de Deus com eles. Ninguém pode desculpar sua pecaminosidade com base em seus antepassados. Importante notar que nem sempre poderemos ser responsabilizados por entrarmos em uma crise, mas sempre teremos a responsabilidade em buscar sair dela. No próximo e último quadro, vemos que Deus prometeu julgar cada um conforme a sua conduta. O princípio correto, em contraste com o provérbio equivocado, é que todos são pessoalmente responsáveis perante Deus. A geração atual e as gerações anteriores. Carregamos a culpa de nossa própria pecaminosidade, que resulta em nossa morte. Não carregamos a culpa de outras pessoas. No contexto dos eventos da invasão de Judá pela Babilônia, a morte aqui mencionada se referia tanto à morte espiritual quanto à morte física, a morte pela peste ou pela espada. Em nossos tempos, podemos aplicar esses princípios notadamente na questão da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É o estado da pessoa que não aceitou Jesus como Salvador e se mantém, por conta disso, se mantém longe de Deus. Mas devemos estar sempre cientes de que as consequências do pecado afetarão outros que podem ser inocentes da culpa por aquele pecado em particular. Isso é verdade mesmo quando o pecado é perdoado. Deus prometeu remover a culpa do pecado, mas, na maioria das vezes, as consequências permanecem. Em Ezequiel, capítulo 18:30, Deus promete julgar cada um de acordo com a sua própria conduta. Javé exortou seu povo a se afastar de suas transgressões e manter-se fiel à sua lei para que os pecados deles não os levassem a tropeçar. Eles precisavam adotar uma nova atitude de coração e um espírito de conformidade com a vontade de Deus. Eles não precisavam morrer prematuramente como resultado da justiça de Deus por conta de seus pecados, mas poderiam afastar-se deles e continuar a viver. Será que Deus ainda lida com as pessoas no Novo Testamento da mesma forma que lidava com elas lá no Antigo Testamento? De certa forma, sim, Deus ainda lida com as pessoas da mesma maneira. No contexto do Novo Testamento, o que fazemos nessa vida tem consequências eternas. Não é que percamos a salvação por conta do que fizermos errado, pois a salvação é pela fé. Mas perderemos bênçãos e recompensas em nossa existência terrena
ou mesmo na vida eterna, se mantivermos condutas pecaminosas. Nossa responsabilidade no Novo Testamento pode ser diferente ou um pouco diferente da responsabilidade do israelita lá no Antigo Testamento. Mas o ponto é que Deus ainda responsabiliza seu povo pessoalmente em termos da obediência à sua vontade. E os crentes de hoje e os crentes de sempre, aqueles que aceitam Jesus, são o povo de Deus. Como cristãos, somos pessoalmente responsáveis por nossas ações, assim como os israelitas da época do exílio na Babilônia também eram responsáveis. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Lembre-se de falar dele ou de enviar o link para os seus amigos para que eles também possam ver, participar e estudar um pouco desse tema que nós estamos estudando. No próximo quadro você poderá ver um panorama de todos os estudos dessa série. Espero que você possa voltar a nos encontrar numa próxima oportunidade em nosso canal de estudos e deixo aqui com você um grande abraço.